Meu nome é Sidney Viana e eu vou apresentar o trabalho que recebe como título A Formação Inicial em Investigação, a Metodologia, a Resolução de Problemas e o Papel do Professor. Esse trabalho ele é um recorte de pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, no Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas. Então, parte é da minha pesquisa e a outra parte é do integrante do grupo, do trabalho, do outro autor do trabalho, Felipe Mota, ambos sendo orientados pela professora doutora Cláudia de Oliveira Lozada. Para isso, a gente situa o nosso trabalho partindo do princípio de que, com o avanço tecnológico, se tornou muito difícil trazer o estudante para aproximar mais esse estudante do processo de ensino e aprendizagem da matemática. Tendo em vista que, a partir das novas tecnologias que estão surgindo, eles estão nessa era da informação mais rápida. E o ensino da sala de aula pode se tornar desinteressante e desmotivador. Com isso, o mundo tecnológico ele traz consigo a necessidade de que o docente ele possa promover novas estratégias que sejam amplas e que tornem significativo o aprendizado do estudante, de modo que ele possa se apropriar daquele conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula e possa aplicar no seu dia a dia. Para isso, a metodologia de resolução de problemas, ela tem surgido como sendo uma ferramenta para o ensino de aprendizagem de matemática. E aí existem várias teorias referentes a essa metodologia, que é a de Poli, a de Dante, a de Onishi e a Levato, e que as três retomam as discussões em torno da qualidade do ensino. E que essas discussões em torno da qualidade do ensino, elas já são resultantes da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, instituída no ano de 1996, em que um dos fatores era justamente as discussões em torno da qualidade do ensino para a educação básica. Com base nisso, o nosso trabalho ele tem como objetivo apresentar um recorte de uma pesquisa sobre a formação inicial de professores de matemática, com resultados que foram obtidos através de um pré-teste realizado por meio de questionário com os alunos do curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal de Alagoas. Então, para iniciar o nosso trabalho, a gente retoma os dizeres de Segato, que ele escreve que dos diversos fatores relacionados ao professor, a formação inicial ela é fundamental, já que é o momento em que ele passa a dominar os conteúdos específicos pedagógicos e profissionais da docência. Esses dizeres de Segato corroboram com o que escreve Borges, que ele fala que a formação inicial ela tem que ser considerada como algo fundamental, e que é uma das fontes que vão originar os saberes dos docentes. Além disso, Segato ele escreve que é a partir da prática docente que esses estudantes eles vão desenvolver os significados para a construção do próprio conhecimento. Então, não basta somente o professor ele saber a teoria da matemática, ele também deve saber a forma em que essa teoria deve ser apresentada para os estudantes. É como se fosse uma via de mão dupla. A teoria e a prática elas devem estar andando aliadas, e nunca uma dissociada da outra. No seu histórico, a formação inicial de professores, ela foi iniciada a partir do século XIX, nas escolas ainda profissionais de ensino médio, e antes elas duravam 2 anos. Depois elas foram instituídas para as universidades federais e universidades particulares. E aí Born, ele escreve que a formação de professores é o que pode melhorar a qualidade da educação, justamente porque quanto mais preparado o meu licenciando, seja de matemática, seja de outra área da educação, tiver, melhor vai ser para ele levar isso para a própria educação básica e proporcionar uma construção do conhecimento mais significativo, que foi o que eu falei inicialmente no trabalho. Além disso, Bernon, ele fala que a relevância da formação inicial, ela está justamente nesse ingresso à profissionalização, dado que é neste período que as práticas profissionais, elas são vivenciadas, que são justamente as rotinas, os vícios, principalmente os vícios de linguagem, que constituem do aspecto fundamental para a relação entre o professor e o aluno, como também as virtudes. Além disso, Beckman, em conjunto com outros autores, eles escrevem que os conhecimentos adquiridos na formação inicial, eles vão interferir na formação do futuro professor e, consequentemente, nas estratégias que esses professores, eles vão levar para o seu cotidiano profissional, justamente para o exercício da sua profissão docente.
E aí, alguns desses estudantes de licenciatura, eles já trazem consigo algumas crenças relacionadas ao ensino, seja a imagem de um bom professor, a imagem daquele professor que ele não quer ser, a imagem daquele professor que, principalmente, ele quer ser, e a memória que ele tem quando eles eram os estudantes. Então, o que é que eu pretendo ser para que os meus estudantes, eles me vejam como um bom profissional, e o que é que eu também não posso fazer porque eu julgava isso enquanto estudante. E aí a gente também consegue elencar que esses estudantes de licenciatura, eles já possuem experiências anteriores que vão interferir na aprendizagem da sua docência. Cunha, ele afirma que uma boa formação inicial vai trazer o alicerce para a trajetória do professor. Sobre ela, ele fará reconstruções e ampliações, mas sempre partindo da aprendizagem de base. Mais do que conteúdos, essa formação ela precisa justamente favorecer a construção de conhecimentos. Então, foi aquilo que eu estava falando para vocês. A teoria e a prática, ela não podem, de forma alguma, serem dissociadas. Os conteúdos que a gente aprende na nossa formação inicial enquanto professor, eles também a gente também deve aprender a como transportar, fazer o processo de transposição para o próprio estudante, para favorecer a construção desses conhecimentos. E aí, esses conhecimentos, a gente vai definir o perfil da nossa aula, como atitudinal, conceitual, procedimental e também factual, favorecendo essa aprendizagem significativa, a fim de motivar mais esse estudante para a área da matemática, para o ensino da matemática. E para isso, o estudante ele pode recorrer a uma das técnicas que é justamente o contrato didático, que ele é um conjunto de regras que vão determinar, tanto implicitamente como também de forma explícita, o que vai estar envolvido na situação de aprendizagem. Isso quem escreve é Brousseau, e complementa dizendo que são essas regras que vão gerir a forma em que um vai prestar contas diante do outro. Então, a forma em que o professor ele vai proceder no seu ambiente da sala de aula e a forma em que o estudante também vai proceder. E aí, as experiências de determinado estudante vai estar ligado à forma em que os professores eles fazem as suas explicações. Algumas explicações vão ser abusivas, na qual os estudantes eles só vão reproduzir por meio dos exercícios e vão reproduzir quando forem solicitados, isso no processo de avaliação somatória. E nesse modelo de contrato didático, as regras elas podem também ser vistas como explícita, que é quando o professor ele faz a explicação e os alunos eles vão somente seguir aquela explicação e principalmente a resolução de problemas, que não é de forma nenhuma um dos objetivos dessa metodologia, que o conteúdo, que o aluno ele somente reproduza o que o professor ele está explicando ou que o professor ele somente está respondendo para um determinado problema proposto. Aqui a gente trouxe uma imagem para ilustrar como deve funcionar esse contrato didático em sala de aula. Então, deve haver a gestão do ambiente da aprendizagem, um dinamismo na sala de aula, em que vai favorecer essas ações comunicativas do professor. Então, essa linguagem, essa comunicação é um aspecto fundamental na construção do ambiente da sala de aula. E aí a gente adentra no processo da metodologia de resolução de problemas, em que ela surge como uma alternativa para aquele ensino que é marcado justamente para memorização e para repetição dos fatos, sem que ocorra o seu devido entendimento. E aí, os próprios PCNs, eles escrevem que a metodologia de resolução de problemas, ela é um meio na ampliação do conhecimento do estudante e que também vai ajudar no fortalecimento da capacidade deles coordenarem informações, fazendo com que o estudante ele se sinta mais ativo no seu processo de aprendizagem, e não somente assuma aquela postura como sendo um depósito que está recolhendo as informações e que vai utilizar quando for necessário. E aí o discente ele vai conseguir apreciar os seus pequenos progressos e procurar estratégias para a resolução a partir a resolução de uma questão e aprender a persistir, mesmo que ele não consiga chegar no resultado correto. A partir dessa postura mais ativa, ele vai buscar identificar onde estão os possíveis erros. E a partir daquilo, do processo de aprendizagem pelo erro, ele vai identificar e vai ressignificar esse erro como sendo um dos pilares fundamentais para a construção do seu conhecimento. E aí o ensino de matemática ele já deve justamente ter por finalidade promover essas oportunidades de aprendizagem e que utilizem justamente o que é
estudado para a resolução de problemas. Sejam esses problemas da nossa própria realidade, como também problemas semi-reais, desde que venha favorecer o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes, de refletir, de investigar, de questionar e também de fazer conclusões. A metodologia de resolução de problemas, ela não deve, de forma nenhuma, acontecer de forma repetitiva, e que o docente ele vai ter esse papel importante, mostrando aos estudantes que não há somente uma forma de resolver um determinado problema. Cada um pode resolver de uma forma e que vamos chegar na mesma resolução. E o mais interessante desse processo de não unicidade na resolução de problemas é que uma forma de responder consegue se validar a outra. Para isso, o docente ele deve estar atento para a forma em que essas estratégias foram desenvolvidas. E a Ionuschik e a Levato, elas escrevem que nessa metodologia, o problema ele é o ponto de partida e orientação para a aprendizagem de novos conceitos e novos conteúdos matemáticos. Polia, ele consegue expor 4 etapas para a metodologia de resolução de problemas, e Ionuschik e a Levato, por sua vez, elas conseguem expor 10 etapas. Nas etapas de Polia, a gente tem a compreensão do problema, que é justamente aquela capacidade, aquela etapa em que o estudante ele vai desenvolver a capacidade de interpretar e de analisar os dados que estão naquele problema. A gente tem a construção e a elaboração de um plano, que é quando o estudante, com base na interpretação e na análise que ele fez do problema, ele vai poder traçar alguma estratégia de resolução, que vai ser executado na terceira etapa, que é a etapa de execução do plano. Por fim, ele vai fazer a revisão dessa sua resolução e a verificação do plano que foi desenvolvido. Essa verificação, ela é uma etapa que muitas vezes ela pode ser negligenciada, mas ela é muito importante validar a resposta do estudante em sala de aula. Já Ionuschik e a Levato, elas propõem 10 etapas. A primeira delas é a proposição do problema, a segunda, a leitura individual, então cada estudante vai fazer a sua própria leitura e a sua própria interpretação, e também as autoras colocam que é importante fazer a terceira etapa, que é a leitura em conjunto. Então todos da sala de aula debaterem sobre as interpretações que eles tiveram. A quarta etapa é a resolução do problema, então a partir daquele plano, a partir daquela interpretação, eu já tenho o meu plano, então eu vou executar ele, vou executar a minha estratégia. A quinta etapa é a observação e o incentivo para que se chegue na resposta. Também tem o registro e a explicação na lousa, propiciando uma plenária na qual todos vão debater sobre essa forma de resolver. Vamos buscar chegar nesse consenso que muitas das vezes, essa busca pelo consenso é para que a gente se alcance a formalização daquele conteúdo matemática e, por fim, novos problemas vão ser propostos. Um ponto importante nesses novos problemas é que o professor ele deve se planejar e ele deve se atentar para que não caia nos problemas modelos, tá? Porque esses problemas modelos vão inserir o estudante numa dimensão dos exercícios, e essa não é a proposição da resolução de problemas. Então, vamos começar com um problema simples, entre aspas, depois a gente consegue aumentar o grau de complexidade desses problemas, visando sempre o desenvolvimento das potencialidades do estudante. A metodologia da nossa pesquisa, os dados eles foram retirados desse questionário que estava hospedado no Google Forms, e ele foi aplicado no mês de maio desse ano. Esse questionário ele continha 14 questões abertas, que tratavam desde a identificação dos licenciandos até contrato didático, do papel do professor, da metodologia de resolução de problemas e dos anseios que esses estudantes de matemática, de licenciatura em matemática, eles têm com relação às suas práticas futuras, até mesmo a resolução de situações problemas. Desse modo, a nossa abordagem utilizada para a nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa com um caráter explorativo. Aqui a gente tem algumas das perguntas que nós separamos para esse trabalho. Então, já ouvi falar de contrato didático, o que é que se entende por esse contrato didático e como foi que teve contato com essa temática. Se já ouviu falar a respeito da metodologia de resolução de problemas, quais são as considerações a respeito dessa metodologia, qual o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem da matemática, e a gente perguntou para ele como eles, como atuais ou futuros docentes de matemática, eles almejam mudar a prática de ensino com o intuito de proporcionar uma melhor aprendizagem. Aqui, a gente tem a amostra que foram 37 alunos da disciplina de Projetos Integradores 5, ministrado pela professora doutora Cláudia de Oliveira.
no curso de licenciatura em matemática da própria Universidade Federal de Alagoas. Com base nessas perguntas, a gente obteve alguns resultados e nós trouxemos para vocês algumas respostas dos alunos. A primeira refere-se à metodologia de resolução de problemas, então a gente perguntou como eles conheceram, se eles conheceram, como foi que eles tiveram contato. Então, o aluno E2, ele disse que na disciplina de projetos integradores, foi quando ele teve esse primeiro contato com a metodologia de resolução de problemas. O aluno E5 e o aluno E8, eles também tratam que essa metodologia de resolução de problemas, o primeiro contato que eles tiveram foi justamente esse primeiro contato com a disciplina de projetos integradores, em que eles falam que essa metodologia ela é bastante rica e que vai despertar o intelecto do aluno para conteúdos que estão voltados mais para a realidade, e com esses conteúdos voltados para a realidade, os estudantes eles vão conseguir apropriar-se com mais facilidade daquele problema, se vendo como um agente modificador da sua própria realidade, do contexto em que ele vai estar inserido. Sobre o contrato didático, nós perguntamos se eles conhecem o que é que eles entendem por isso, como o papel do professor, como ocorre o papel do professor no ensino da matemática, e se eles acreditam que ocorrem mudanças nas práticas de ensino para melhoria da aprendizagem. Então, alguns disseram que já leram sobre em um curso de curta duração, outros tiveram contato justamente na residência pedagógica, e um outro estudante disse que ele teve contato na prática dele e na de alguns outros colegas. Sobre o papel do professor, eles entendem que o professor, em momento nenhum, eles devem agir somente como repassador de informação, como aquela pessoa que vai despejar o conhecimento para que o estudante possa ele possa memorizar, mas que ele deve justamente agir como mediador nesse ensino. Ele deve inspirar, deve motivar e deve despertar o estudante para a sua própria aprendizagem. E com isso, eles conseguem enxergar que o contrato didático vai possibilitar mudanças nas práticas de ensino para a melhoria da aprendizagem, em particular, principalmente na de matemática, que é quando a gente tem esse desinteresse e os alunos se sentem tão desmotivados, já que a maioria, alguns docentes, eles não conseguem trazer o estudante para um aprendizado mais significativo. Com base nas nossas pesquisas, a gente consegue considerar que os sujeitos, eles possuem conhecimento a respeito de todos os tópicos que foram abordados, que a metodologia de resolução de problemas, ela foi citada por todos eles e que tiveram um contato inicial justamente somente no curso de formação inicial, o que é prejudicial, tá? O estudante, o licenciado, ele somente ter esse contato com essa metodologia na graduação, mas aí você imagina aquele estudante que não vai para a licenciatura em matemática, ele nunca vai conseguir resolver um problema da sua realidade? São algumas reflexões que podem ser feitas. Sobre o contrato didático, todos os pontos eles estão interligados, já que os estudantes eles conseguem perceber que possuem algum conhecimento do próprio papel do professor na sala de aula. Quais são as ações que os professores devem ter, quais os comportamentos e de que forma isso vai influenciar no processo de ensino e aprendizagem. E aí a gente conclui a nossa pesquisa mencionando a relevância de ser considerado em cursos de formação inicial o contato com outras temáticas que tenham por objetivo modificar as estratégias que podem estar sendo aplicadas na educação básica. Essas temáticas podem ser a metodologia de resolução de problemas, como também a do contrato didático, e que vão contribuir para um desenvolvimento melhor em relação aos conhecimentos da didática do professor. Aqui são algumas referências que nós utilizamos para o desenvolvimento da nossa pesquisa, e desde já nós gostaríamos de agradecer a todos os órgãos e instituições que possibilitaram a gente de poder realizar a nossa pesquisa, como também de estar expondo para vocês. Muito obrigado.